Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, já é compartilhada no outro dia com você? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos vídeos. Vários foram os momentos de desespero em que eles me acalmaram. Escrevo na esperança de conseguir alguma ajuda para decidir minha cabeça acerca acerca de uma decisão difícil. Há pouco mais de 7 anos, conheci uma menina que viria a se tornar alguém muito especial na minha vida. Tínhamos apenas 20 anos e estávamos no começo da faculdade. Começamos um namoro que durou 7 anos e, sem dúvidas, foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Nos amamos muito e ambos sabemos disso. Porém, há cerca de 2 anos atrás, ela passou em um concurso e foi morar em outro estado. O namoro resistiu bravamente até que ela passou em outro concurso, dessa vez conseguindo voltar para uma cidade no mesmo estado onde eu estava. Como eu ainda não tinha passado em um concurso e ainda estava desempregado, fiquei praticamente morando com ela. Algumas poucas semanas eu voltava para a minha cidade, mas a maioria do tempo passava com ela. Com o tempo, seu emprego permitiu que fosse para uma cidade mais próxima da minha e finalmente fomos morar juntos. Para nós dois foi uma mudança muito boa. Tanto ela não estava sozinha em uma cidade estranha, como eu adorava a independência, ainda que não fosse uma conquista minha. No entanto, a minha falta de sucesso nos concursos foi aos poucos me transformando em uma pessoa amarga e pesada, e não tardou para que isso começasse a incomodá-la muito. Há 2 meses atrás, ela terminou o namoro comigo. Disse que estava cansada de lutar sozinha pela relação e, de uma maneira geral, meu negativismo estava contagiando ela demais. Após 2 dias no poço mais fundo que já cheguei, consegui me levantar. Refleti e vi que ela tinha total razão em seus argumentos. Comecei a estudar como nunca e trabalhei muito para mudar os aspectos de minha personalidade que incomodavam tanto a mim quanto a ela. Consegui estabelecer um ritmo de 10 horas de estudo por dia e, na primeira prova que fiz, um mês depois do término, mostrei uma melhora muito grande. Após a prova, transformei tudo o que eu tinha para dizer a ela em uma pequena história. Imprimi o livreto e o entreguei juntamente com uma carta onde dizia tudo mais claramente. Em resumo, o livro dizia que eu ainda a amava e estava lutando para melhorar, lutando para que pudéssemos eliminar os obstáculos que nos separam. Ela se emocionou, mas não conseguiu me dar uma resposta sobre nós dois. Ainda estávamos separados, mas ela não conseguia dizer se havia esperança ou não. Importante dizer que, mesmo não namorando, saíamos ao menos uma vez todo final de semana em que ela vinha à minha cidade. A família dela é daqui. Ou seja, ao menos uma vez a cada 15 dias nos encontrávamos intimamente. Nesses encontros, trocávamos carinhos, beijos com cada vez menos intimidade, conversas tão íntimas quanto antes e nos amávamos no sentido seco da palavra, com a mesma vontade de sempre. A verdade é que somos os melhores amigos um do outro e é doloroso para nós dois encerrar algo tão bonito. Então, mesmo com esses encontros e depois de eu ter entregue o livro, ainda estamos separados. O tempo passou e tudo continuou assim. Combinamos de nos encontrar no nosso aniversário de mês de namoro, 2 dias depois de fazer 2 meses de término, em um show. Ficamos juntos o tempo inteiro como namorados e tornamos a nos ver no dia seguinte também. Apesar de tudo isso, ela não demonstra parecer que quer voltar. Quando não está na minha cidade, é fria e não parece se importar. Sempre foi uma pessoa muito decidida e, na minha análise, ela não tem amor romântico por mim. Apenas gosta de mim como amigo e amante,
mas não me quer como alguém para dividir a vida. É impossível saber exatamente o que se passa na cabeça de outra pessoa e por isso fico na dúvida. Tenho feito de tudo ao meu alcance para mostrar que me importo, mas não foi o suficiente. Até mesmo emagreci 8 quilos fazendo exercícios para que minha mudança fosse visível, mesmo fisicamente. Desisto dessa história tão bonita e foco minha mente em seguir em frente, cortando de uma vez essa relação que tem se estendido, ou sigo melhorando com fé de que um dia vamos voltar a namorar, dessa vez em uma condição mais madura? Ainda a amo, mas sofro todos os dias. Mantenho o foco em parar essa dor que por vezes me derruba com tanta força ou continuo lutando por esse amor que me é tão precioso? Muito obrigado pela atenção. Somente alguém iluminado é capaz de ajudar tantas pessoas como você. Oh, meu querido, imagina. Olha, aqui a questão é a seguinte: quando você, né, a hora que eu fiz, é porque você fez o seguinte: olha, eu acredito que ela não tem amor romântico por mim. Apenas gosta de mim como amigo e amante, mas não me quer como alguém para dividir a vida. Então, no sentido de relacionamento amoroso. Ah, né? Como a gente entende que é um relacionamento amoroso, que a gente divide a vida. De repente, ela foi, com o tempo, foi se desgastando por causa de tudo aquilo que você nos relatou e que você, de fato, mudou, né? Você conseguiu perceber. Por isso que eu falo que ninguém muda ninguém. Ela, o que ela fez? A hora que ela elencou os pontos, você conseguiu reconhecer que ela tinha razão, que você estava agindo daquele jeito mesmo, né? Que aquelas situações que ela falou correspondiam ao que estava acontecendo com você. Então você de fato empreendeu as mudanças. Só que, meu querido, quando a gente empreende as mudanças, primeiro, a gente tem que buscar as forças para a gente empreender as mudanças, em primeiro lugar, porque elas serão benéficas para nós, justamente porque a gente conseguiu reconhecer, né, o que a pessoa nos apontou, a gente conseguiu reconhecer que ela tem razão. Então, aquilo, a partir do momento que a gente conseguiu reconhecer, a gente sabe que qualquer mudança que a gente vai fazer vai ser benéfico para nós, porque nós de fato reconhecemos aquilo, que é o que está acontecendo aqui. Eu estou vendo que foi super benéfico para você. Agora, às vezes, meu querido, você vai mudar, teve uma mudança 360, não foi nem 180, 360. E ainda assim não vai ser suficiente para resgatar aquela relação que você teve anteriormente com ela. Nossa, André, mas não é. Às vezes não é. Você entende? Às vezes dentro da pessoa, esses desgastes, essas coisas foram acontecendo, e aí, pum, quebrou, sabe, gente, quando quebra? Então, é o que você falou. Ah, mas a gente fica junto, ela vem pra cá, a gente sai, a gente ainda, né, nós somos muito íntimos, temos amizade, mas eu não vejo ela como se ela quisesse compartilhar a vida comigo, mas assim, de relacionamento amoroso, eu não sinto isso. Bom, então, eu não sinto. Entre sentir, pergunte, né? Pergunte. Ah, ela se emocionou com as minhas mudanças, pergunte. Bom, vamos conversar sobre nós dois? Você acredita que nós dois, enquanto casal, enquanto aquela relação que a gente tinha antes, relate, né? Você já relatou, já fez até um livreto com as suas mudanças, mas converse. Eu realmente reconheci isso em mim. E agora, você acredita que você consegue enxergar nós dois juntos? Sabe? Batalhando, crescendo, enquanto casal? Ou você se afeiçoou a mim, mas não me vê mais como um cúmplice, um companheiro e alguém para viver a vida como um relacionamento amoroso. Ou às vezes nem sugira isso, né, na hora de perguntar, porque às vezes a sugestão faz com que a pessoa dê a resposta a partir da sugestão que a gente fez. Simplesmente pergunte e ouça o que ela tem a dizer. Como você nos vê? Ponto. Né? Não fala, você não me vê. Às vezes a gente sugere e a pessoa, né, na confusão do momento, ela acata a nossa sugestão. Então, simplesmente pergunte. Entendeu?
Simplesmente pergunte. É igual se você fosse pedir desconto. Não sugira o desconto que você quer. Ah, mas né, sei lá, você vai comprar um carro que custa 20 mil reais. Aí você fala assim, à vista você faz quanto? 18? Não, você já está sugerindo o preço. De repente o cara ia fazer 17,5 à vista, né? Aí você próprio falou 18? Ele, não, faço 18. Então, primeiro, pergunte. Como, né? À vista você vai fazer quanto? Entendeu? Não é assim? Aí ele fala, eu faço 19. Não, dá pra, não, pera lá, dá pra diminuir mais. Pô, tô pagando à vista. Então, às vezes a gente pergunte, como você nos vê? A gente conversa, a gente elenca, né? Olha, eu realmente reconheci meus erros, né? Empreendi as mudanças, estou fazendo isso por mim, não sei o quê. Mas agora quero só te fazer uma pergunta. Como você nos vê? E aí ouça o que ela tem a dizer. A partir do que ela diz, é aí que você vai orientar e conduzir o seu viver, meu querido, do que ficar, não é? Querendo porque querendo, querendo porque querendo, quando na verdade, de repente, a outra pessoa quebrou algo nela e aí não tem mais, então a gente fica desperdiçando a nossa energia em algo que não vai rolar, que não vai acontecer mais. Por isso que a gente tem que, apesar do medo de ouvir o que a pessoa vai dizer, a gente tem que querer enfrentar isso. Porque só a hora que a gente enfrenta é que a gente pode verdadeiramente se libertar e se orientar a partir do que a pessoa de fato está nos dizendo e não do que a gente gostaria que fosse. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.